40 traduz, 40 reais. Tereza, sabe, Tereza, você ganha dinheiro por ele? Então, Tereza, conta ali, vamos dar um
dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos aqui mais um culto hoje diferente, dirigido pela gente jovens. E a Riane. E diferente do último que teve, que foi. O nosso tema foi Chegada a Hora. Esse é. Aí não, cadê Edu? Aí, agora tá. Esse é diferente, porque quem sou eu? Ele vem junto com a nossa divisa, que seria. Vamos ver todo mundo junto? Ou não sabe? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual vem da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por ele. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos voltar aqui nos cânticos. Você pode se colocar de pé, meu irmão? Bom dia a todos, graças e paz, a partir do nosso Deus. Pessoal, hoje resolveu maltratados dos 30 a mais. Já deixa avisado aqui para os irmãos. Só tem música top de eletricidade aí para jogar todo mundo para cima. Essa primeira, a Nani me falou que era tipo uma música tema, né? Desse nosso dia. E ela é bem interessante, meus irmãos. Eu sempre olhei para essa música, não somente como uma música, mas como uma oração. De alguém que precisava muito se achegar a Deus e sentir a presença de Deus de uma forma bem intensa. Eu queria te convidar a fazer isso. A gente vai cantar ela uma vez e depois eu vou sugerir um negocinho para vocês. Eu não sou o cara das dinâmicas não, mas hoje vai rolar. Eu sou casado com a moça das dinâmicas. Então prepare-se, tá bom? Vamos lá? Sinta-se à vontade, tá, irmão? Você é livre para dançar, para cantar, para gritar, para ser jovem, mesmo que você tenha 30 a mais, tá bom?
oração. Você vai orar pelo seu jovem, o seu jovem vai impactar você com a falta de timidez que ele tem. Amém? A timidez que o Espírito Santo de Deus vai agir aqui nessa manhã. Você crê nisso? Amém? Então vamos cantar mais uma vez. Acho que não, né, meu irmão? Não está passando uma alegria. Vem, Senhor, encher esse lugar. Já está cheio, né? Dá para encher um pouquinho mais. Oh
Faltou pulmão aqui para mim. Meu alvo. Para tudo a gente tem que ter um objetivo na vida, né, irmãos? Nosso Deus, Ele se fez homem, se encarnou entre nós, para dizer que a gente que é possível buscar a santificação e viver como Ele viveu aqui nessa terra. Amém? Que nosso alvo sempre seja ser como Jesus foi e é na nossa vida. Amém? Todo mundo pode sentar até os 30 mais, né? Se tinha alguém dormindo, né? Vamos lá, agora a gente vai para a leitura bíblica em Romanos 7, 14 e 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, mentindo sobre o pecado. Porque o que faço, não o aprove, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Jovens? E se faço o que não quero, conciso com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Homens? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mulheres? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei
missionário com a irmã Val. Tá? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Nós vamos, no momento missionário hoje não tem vídeo, mas nós vamos fazer três coisas. Vamos falar de Visa, vamos falar onde se encontra e vamos orar pela Venezuela. Tá? Então, nós vamos orar por aqueles irmãos que estão ficando lá na Venezuela. Então, vamos primeiro falar do nosso tema. Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Isso vai sair muito feio. Vocês vão falar mais alto e mais forte. Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. E vamos, a nossa divisa onde se encontra. E Apocalipse 22, 20. Vamos falar? Ele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Nós, até as crianças já estão falando esse versículo. Nós estamos ensinando as crianças. E é muito importante nós pensarmos que Jesus voltará. E por ele estar voltando, nós precisamos anunciar a palavra de Deus aos povos, às pessoas, começando quem está ao nosso redor e depois indo mais além. Então, nós vamos orar pela Venezuela e, em particular, pelo PEP, que é onde eles cuidam das crianças que estão em situações de risco, situações de saúde precária e situações que, às vezes, os pais não podem nem dar os alimentos. Então, eles dão uma farinha, e essa farinha, eu mostrei lá para as crianças, se chama fé, só que até o Juan falou assim para mim, tia, está faltando o acento. Só que essa fé é sem o acento. Seria fé, farinha bem enriquecida. Então, no PEP, eles dão essa farinha para aquelas crianças que estão raquíticas, né? E que precisam, às vezes não tem nenhuma comida e que precisam se alimentar. E isso faz com que realmente elas fiquem tranquilas e fortes. E aí nós falamos também para as crianças sobre uma senhora que tinha 3 filhos e esses 3 filhos estavam assim, fracos e foram levados lá para o PEP e o PEP deu essa farinha. E as crianças estavam ficando fortes e ela passou a trabalhar também no PEP. Então, isso é importante que nós oremos pelos missionários que estão na Venezuela. Nós vamos pedir ao pastor Jefferson, que ore por todos os missionários que estão lá na Venezuela. Oremos. Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, pedimos pela tua provisão, pedimos pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, pelos missionários na Venezuela, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que esse trabalho envolve muitas coisas, Senhor. Envolve o cansaço, envolve o cansaço mental, psicológico, Senhor. Também as opressões espirituais que possam acontecer. Então eu te peço, Senhor, ser com os missionários lá na Venezuela, Senhor, dando a eles sabedoria, dando a eles conforto, dando a eles direcionamento, propósito, estratégia, Senhor, para que eles possam ser guiados pelo teu Espírito ali naquele local, Senhor. Sabemos que o trabalho deles ali, Senhor, o serviço deles é primordial, Senhor, para levar a tua palavra, o teu evangelho ali naquele lugar. Sabemos, Senhor, que a tua palavra, a tua verdade que traz libertação de fato, Senhor. Então, ser com eles, Senhor, fortalecendo os missionários, Senhor, dando a eles visão, dando a eles direcionamento. Te pedimos também, Senhor, que o teu Espírito Santo vá falando ao coração dos pais, das crianças, Senhor, os pais, eles possam ter contato, Senhor, que a tua palavra possa ali penetrar, Senhor, de maneira profunda, criar raiz, Senhor, de gerar ali, germinar, Senhor, gerar frutos ali no coração daquelas crianças, Senhor, que assim como nós cantamos, Senhor, que elas possam ter a Cristo como alvo, Senhor, que
assim como nós cantamos, que elas possam compreender que Deus é o Deus de suas vidas, é o Senhor de suas vidas, é o Rei, aquele que nos dá propósito, aquele em qual nós encontramos contentamento, Senhor. Ser com eles, eu te peço, Senhor, estenda esse pedido também a nós, a nossa igreja, Senhor. Fala os nossos corações, Senhor. Levante pessoas determinadas, Senhor, a se sentir envolvidas com missões, pessoas determinadas a se sentir envolvidas, Senhor, por evangelizar, Senhor, porque esse é o nosso propósito, ao qual o Senhor nos determinou, o Senhor nos direcionou e entregar ao mundo, a pegar todas as nações, todas as pessoas. Essa é a nossa missão, Senhor, que possamos estar conscientes, Senhor, da nossa missão de pregar o teu evangelho, não somente orar por aqueles que estão distantes, mas entender também, Senhor, que nós estamos aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. Antes de chamar os irmãos para cantar o hino de missões, nós vamos fazer dois avisinhos. Um aviso é que hoje, lá, depois do culto, após o culto, nós vamos ter um pudim missionário. E ele foi missionário mesmo, porque ele quase sofreu um acidente por chegar aqui. Então, mas esse irmão vão ter um pudim por R$4. E aí os irmãos compram no nome dele, porque ele sofreu um acidente. Não seria 5, aí ele vai ser 4. Tá? Então, aí os irmãos vão ter um pudim missionário. E nós estamos fazendo hoje, pela primeira vez, vendendo limão missionário. Então nós fizemos só 4 saquinhos com 4 limões. Os irmãos vão comprar por R$1. E a partir de hoje nós vamos começar a fazer limões. Os irmãos não comprem limão mais na rua, comprem aqui, até acabar a parte de missões. Então é tirado do pé, fresquinho, e os irmãos vão gostar do limão. Então hoje só tem 4 saquinhos com 4 limões juntos dentro por R$1. Tá? Então depois do culto tem o pudim missionário e o limão missionário. Vamos cantar então, irmãos, o Cântico de Missões. Queria que você ficasse de pé para a gente aprender mais uma vez esse cântico. E tem a oportunidade de ofertar também, tá bom? Você pode trazer a sua oferta. Vocês lembram do país que vocês tiraram? Lembra? Irmã Nancy estava aqui. Tá. Lembra do país? Pedro, tu lembra do seu? Qual país? Iraque, nossa, ficou mesmo. Eu estou com a Jamaica e eu sei que vários irmãos tiraram o país aí. Então orem, irmãos. Orem e contribuam enquanto a gente estiver cantando essa música, tá bom? Irmãos, lembram do louvor? Lembram da canção, do hino? A gente cantou uma vez só, ele é bem fácil. Eu acredito que o refrão seja mais fácil para a gente lembrar. O refrão é assim, ó. Cristo venceu, vivo está, aleluia. O eterno Rei vem nos buscar, aleluia. A nossa esperança, o fim em breve voltará.
chamar as crianças aqui. Queria chamar a Ariane, falar pelo nosso irmão Betão, né, que está aí, sobre questões domésticas, eu chamando aquela mensagem que está por vir. Irmãos, quando eu cheguei aqui hoje, eu fui recebida ali pelos irmãos, bom dia, e a irmã Nancy. Mas como é que foi a tua semana? Eu falei, semana foi muito atribulada. E aí eles, mas para todo mundo, eu falei, mas a minha eu estava quase no lado de descarrego da Universal, realmente. Foi muito atribulado. Sério, eu respondi isso porque é verdade, né? Do nada, o Betão iria pregar hoje, estaria aqui, e ele sofreu um acidente, né? Todos já sabem, quebrou o pé, vai passar por uma cirurgia. A Natasha ensaiou e está aqui agora com o pulso enfaixado, porque se machucou também. Sexta-feira eu vim para cá com febre, quem estava aqui no ensaio viu isso. As meninas falaram, eu nunca vi você tão desanimada. Estava com febre, estava com dor de garganta, estava com medo de não estar aqui hoje. Então, irmãos, as coisas elas realmente se levantam. A gente tem que entender isso, a gente tem que ter um discernimento espiritual. Pode ser um acaso? Para mim não é um acaso. Para mim é algo que vem realmente para a gente desanimar com o trabalho da juventude. Então eu queria te convidar a orar realmente pelos jovens da igreja, a estar comprometido a orar na sua casa, porque às vezes a gente pensa assim, eles não estão sempre aqui, ou eles precisavam estar mais aqui, mas muita coisa se levanta para que eles não estejam aqui. Então é um compromisso nosso como igreja também orar, assim pelas crianças também que um dia vão ser jovens. O Pedro está dividido, ele vai com as crianças, ele quer ficar com os jovens, ele está nesse momento assim de adaptação, então nós temos que orar. Essa semana realmente muitas coisas se levantaram, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas e é por Ele que nós estamos aqui. Amém? Deus, nós queremos, nesse momento, Pai, junto com a tua igreja, te louvar, Pai, te engrandecer, adorar a Ti, Pai, nesse lugar também, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nós sabemos que nenhum esforço, nenhum trabalho que se levanta nesse lugar é em vão, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia, Pai, nós temos nisso. Vemos que os jovens que estão aqui deveriam estar aqui nessa manhã. Pai, que o Senhor possa continuar conduzindo esse culto. Deus, nós queremos te pedir também agora, no nome do Senhor Jesus, pela vida do Betão. Pai, que está lá no hospital. Senhor, ajuda o teu servo, Pai. Sabemos que o teu servo é um servo muito ativo, seja na tua igreja, seja na família, seja no seu trabalho. E é um momento que ele vai precisar, Pai, paralisar por alguns momentos. Ele vai precisar ficar quietinho, se recuperando. Então nós pedimos também, não só pela recuperação física, mas para que o Senhor dê a ele sabedoria nesse momento, paciência nesse momento que ele está passando, Pai. Te pedimos pela Natasha também, que se machucou ontem. Pai, te pedimos também pelas crianças que vão estar subindo para o momento delas. Lá em cima o culto continua, Pai, só que na linguagem e no formato delas, e que o Senhor fale também com elas, Senhor. Pai, nós te engrandecemos, porque sabemos que não há nenhuma dificuldade maior do que o teu poder, Jesus. Então nós estamos aqui crendo nessa verdade e crendo que o Senhor já tem feito aqui nesse lugar obras de tuas mãos, Pai. Não para nossa glória, nem honra, nem de ninguém aqui, mas porque tu és fiel, Pai. Só por isso, Pai. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor Rafael para essa mensagem. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Uma alegria estar de volta aqui. Uma alegria, irmãos, estar de volta. A gente esteve aqui já um tempinho, né? Tem um tempinho, estava indo estava ainda em Campinho, e hoje retornando. Muito bom rever os irmãos.
não pude vir com a minha esposa, com meus filhos, o mais novo andou doentinho essa semana e agora passou também para a Priscila, enfim, aquela virose que acaba pegando as crianças nessa época do ano, mas tirando isso estamos todos bem. Trago um abraço aqui da nossa igreja onde nós congregamos atualmente, o pastor Júlio, Igreja Batista Central de Jacarepaguá, e uma alegria muito grande poder contribuir de alguma forma com esse trabalho. Então, quando o Jefferson me convidou, claro que a gente está sempre pronto, sempre à disposição, ainda mais quando um amigo chama, né? Então a gente está sempre à disposição para poder contribuir. É uma alegria estarmos aqui. Gostaria então de convidar os irmãos a abrir as Bíblias lá no texto básico, né, que foi definido pela juventude, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, que é a base aí da nossa leitura agora pela manhã. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Quem sou eu? Não é isso? É o tema, né? Esse tema da juventude. Quem sou eu? Uma pergunta aí bem desafiadora para a gente. Quem somos nós diante daquilo que a palavra nos direciona? Vamos ler? Todos acompanhando aí? Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar de vocês. Diz assim a palavra: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nessa manhã e fale aos nossos corações poderosamente em nome de Jesus. Irmãos, esse tema que foi escolhido pela juventude, ele é um tema que tem implicações aqui para nós, são implicações particulares, mas tem também aqui implicações que são coletivas. Então, assim, primeiro, porque a gente tem que entender a implicação de caráter pessoal daquilo que a palavra está nos dizendo aqui. Ou seja, cada indivíduo precisa entender aquilo que nós lemos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa é a primeira implicação, uma implicação mais particular, mais pessoal. Mas a gente tem uma outra implicação no que tange à realidade corporativa, como igreja. Nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo formado por muitos membros. Ou seja, essa palavra aqui, ela tem uma implicação também no que tange ao grupo, ao corpo, à família de Deus, chamada igreja. Nós, como templo do Espírito Santo e como igreja de Cristo, a gente tem tanto na nossa realidade pessoal uma implicação direta desse texto, como na nossa realidade como igreja também. A gente precisa entender, como igreja, o templo não é essa estrutura de alvenaria, mas cada um de nós. Nós somos feitos santuário de Deus. Algumas versões, inclusive, vai trazer, ao invés de templo, santuário. Então nós somos templo do Espírito Santo, habitação santa. O lugar que Deus, sendo infinito, né? Deus não tem tamanho, Deus é infinito, em poder, em glória, mas onde Ele escolheu habitar? Ele escolheu habitar em nós. Templo que não é feito por mãos humanas, mas é feito por Ele mesmo, não é isso? Nós somos criaturas do Senhor e Ele habita em nós, certo? Então, nós temos essas duas implicações aqui diante de nós. E aí, para a gente poder olhar para o texto específico, eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho o contexto desse capítulo 6 aqui. O que Paulo estava tratando com os irmãos até chegar nesse ponto aqui que ele vai falar a respeito dessa realidade de sermos o templo do Espírito Santo. Se você olhar no capítulo 6, no versículo capítulo 6, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 6, Paulo está tratando um problema ali daquela igreja.
Aquela igreja, basicamente, nesse capítulo 6, a gente percebe que aquela igreja ela tem dois problemas graves. O primeiro, Paulo vai tratar do versículo 1 ao 6. Aquela igreja, ela tinha problema de litígio, briga de verdade, disputas entre os irmãos. Mas não bastasse isso, como se isso não bastasse, além das disputas e das brigas entre os irmãos, aquela igreja levava essas causas de disputa para juízes iníquos, ou seja, de fora da igreja, para resolverem problemas de dentro da igreja. Então Paulo chama a atenção daqueles irmãos o seguinte: olha, será que entre vocês não tem um sábio, alguém com maturidade suficiente para tratar essas questões? É preciso vocês levarem os problemas de âmbito da igreja para serem julgados por juízes de fora, ou seja, juízes iníquos que não têm discernimento da palavra, não têm os olhos abertos pela verdade do Evangelho, e vocês levam esses problemas para essas pessoas. Então esse é o primeiro problema, né? Esse é o primeiro problema que Paulo vai tratar. Eles recorriam a juízes ímpios para julgarem as causas internas de disputas entre os irmãos. E ele diz que tão somente haver entre eles essas disputas já é um problema. E eles deveriam ser cuidadosos, ser zelosos para que entre eles não houvesse injustiça. Por quê? Se a gente for parar para pensar, já é uma tragédia que entre os irmãos haja disputas, haja contendas, haja brigas, desentendimento. Isso já é terrível. Mas como se não bastasse isso acontecer, ainda levar lá para fora. Ou seja, expõe a nossa vergonha ao mundo que não conhece Jesus. É muito pior, então. Né? Então isso era terrível. Esse era o primeiro problema. O outro problema é que aqueles irmãos, eles praticavam as injustiças uns contra os outros. Isso está lá no versículo 7 ao 10, né? Eles praticavam injustiças uns contra os outros, agindo como ímpios, na verdade. Por quê? Porque aquele comportamento não era esperado, e até hoje não é um comportamento esperado daqueles que professam Cristo como Senhor. É um comportamento esperado pelos que estão lá fora, nas trevas, sem conhecer a Cristo. Agora, aqueles que conhecem a luz do Evangelho, esse comportamento não é um comportamento esperado. Porque o que é esperado entre nós é que se existe alguma dificuldade, alguma desavença, se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e resolve com ele. Né? Inclusive, essa é a orientação de Paulo aos próprios coríntios com relação à ceia do Senhor. E antes de você ceiar, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, resolve com ele. Não é cair no tapa, não é resolver no braço. É sofrer muitas vezes o dano, talvez abrir mão. Né? Dar um passo atrás. Meu irmão, a situação está meio arranhada aqui entre a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para lá, isso quieto, eu não vou mais correr atrás disso. Também espero que você também não corra mais. Vamos resolver, vamos botar uma pedra nesse assunto aqui. Pronto, acabou. A gente está aqui, a gente é irmão em Cristo. Né? Não faz sentido a gente continuar disputando esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter esse zelo de não chegar às vias de fato, né? A ponto de vermos, por exemplo, irmãos saírem da igreja porque tem uma questão que não concorda com o outro, e aí vai um para um lado, vai outro para o outro. E quem é que perde nisso tudo, irmãos? Quem perde a obra do Senhor? É o reino. O reino está sendo fragilizado dentro da igreja local, isso nunca é bom. Quem é que sai ganhando com isso? Quem sai ganhando com isso é Satanás. É o inimigo de nossas almas. Não é verdade? É isso que acontece. Então, por isso que Deus ele tem zelo para que na sua casa haja concordância. Agora, qual é o outro problema gravíssimo e que Paulo aproveita o início desse capítulo para introduzir esse segundo problema? Além dessa questão das desavenças e de levar os problemas para fora, existe uma outra questão muito grave que acontecia naquela igreja. E o apóstolo Paulo vai começar a tratar lá no versículo 12, que é a questão da imoralidade sexual. Então havia dois grandes problemas naquela igreja.
primeiro, era uma igreja que tinha muitas desavenças e disputas entre os irmãos. Possivelmente, quando a gente lê a carta, a gente entende que isso possivelmente vem de uma falta de maturidade muito grande. Tanto é que aquela igreja ela tinha riqueza de dons. Olha só que coisa. Eles tinham uma riqueza de dons espirituais, mas eram extremamente imaturos. E talvez dessa imaturidade vinha esse espírito contencioso, né? De um brigar com o outro, um disputar com o outro, essa falta de sabedoria. Mas além disso, havia um grande problema. Qual era o problema? A imoralidade sexual, a partir do versículo 12. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aí Paulo começa a falar, o alimento é para o estômago é para o alimento, mas Deus aniquilará a ambos. Agora ele começa no versículo 13 a introduzir, mas o corpo não é para a fornicação, ou para a imoralidade, ou para a prostituição, a depender da sua versão. O corpo não é para isso, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ou seja, ele já introduz aqui um outro problema que aquela igreja lidava, inclusive por uma questão de uma raiz religiosa naquela cidade, onde envolvia o culto pagão, e esses cultos esses cultos pagãos envolvia também a prática sexual cultica, ou seja, havia prostituições ali que eram prostituições de serviços cultuais. Haviam divindades que eram cultuadas por meio de relacionamento sexual dentro do templo. E lá para o templo tinha aquelas orgias, aquela coisa terrível. O problema é que isso estava incrustado na mente dos cristãos e muitos dentro da igreja ainda vivenciavam essa realidade. Tanto é que o apóstolo está tratando isso com a igreja. Tá? Então são dois problemas graves. Os diversos litígios, disputas entre os irmãos e a imoralidade sexual. Esse é o contexto dos versos 19 e 20. É por isso que Paulo vai culminar falando que o nosso corpo, ele é templo do Espírito. Ele é templo do Espírito. Ou seja, ele começa tratando dois problemas gravíssimos e culmina dizendo o que é esperado daquela igreja, ou melhor, da igreja de Cristo. É esperado uma consciência a respeito da identidade da igreja como templo de Deus. E como templo do Espírito Santo, é inaceitável que certas práticas aconteçam no âmbito dos cristãos. Perfeito? E aí, irmãos, me permitam aqui um parêntese nesse ponto inicial. Não pergunta aqui para os irmãos, tá? Uma pergunta retórica, vocês não me responderão, mas fica aí para a nossa meditação. Eu me pergunto, o que mudou desde a igreja de Coríntios para cá? Esse tipo de prática continua acontecendo ou deixou de acontecer? O que mudou? Será que o exemplo daquela igreja problemática tem servido para alinharmos os nossos passos hoje em dia como igreja de Cristo? Ou será que as diversas exortações do apóstolo não são suficientes para direcionar as nossas mentes e corações atualmente? Porque elas estão aqui, as exortações estão aqui. Será que elas têm falado aos nossos corações de maneira profunda, a ponto de nós meditarmos sobre aquela realidade, a nossa realidade hoje? E aí eu não falo da CIB de Cascadura somente, eu falo da realidade da igreja como um todo, a igreja de Cristo como um todo, né? E aí me desculpe, mas hoje em dia, se você for parar para pensar, a gente tem sites, a gente tem perfis de redes sociais que são direcionados para promoverem fofocas e escândalos no âmbito cristão. Você entra no Instagram, você vai ter perfis ditos gospel, que o conteúdo que esses perfis se propõem a compartilhar na internet, ou seja, qualquer pessoa pode acessar,
são conteúdos que tratam de fofocas, divisões, brigas. É como se fosse um programa de fofoca na televisão que fala da vida das celebridades, só que em vez de falar da vida das celebridades, o que já é terrível, está falando da vida da igreja. E aí traz escândalos, né? Pastores que caíram, que adultério, cantor, cantora, que, sei lá, está tendo um programa familiar, e aí disputa entre sei lá, componentes de um grupo. E aí, sabe, perfis que vão se alimentando desse tipo de conteúdo, promovendo esse tipo de conteúdo, mas eles estão lá por quê? Porque há audiência. Porque existe audiência. Se não houvesse audiência, eles não se manteriam. Eles só se mantêm porque há audiência. Há audiência do mundo, que olha para essas coisas e ri da nossa cara, e há audiência nossa, como cristãos, e ficamos curiosos e queremos saber, e deixa eu ver o que aconteceu. É o mesmo problema da igreja de Corinto. Só que agora esse problema está amplificado. Por quê? Porque não se resume a uma cidade. Agora os problemas vão para a internet, param lá na internet. Qualquer um, em qualquer lugar do mundo, tem acesso em tempo real. Em tempo real. Sabe? Mas não somente isso. O que dizer, por exemplo, isso aqui é só um parêntese, tá? Mas o que dizer, por exemplo, da imoralidade sexual dentro das igrejas? Quantos casais, quantos jovens casais, namorados, por exemplo, que já mantêm relações sexuais antes do casamento, sabendo que isso é um pecado? É pecado, irmãos. A palavra de Deus fala contra essa prática. É preciso lutar contra isso. Eu não estou dizendo aqui que não haja o impulso. A gente leu aqui a confissão do apóstolo Paulo, da luta que há entre a carne e o espírito. E essa luta, ela está nos nossos membros. A gente sabe o que é certo. A gente conhece a palavra. Mas o mal que a gente não quer está constantemente diante de nós. Paulo está dizendo isso para quê? Então eu vou me entregar para o mal? Vou me entregar então para o mal. O mal que eu não quero estar diante de mim o tempo inteiro, então eu sei o certo, mas então eu vou me entregar para o mal. Não é o que Paulo está dizendo. O texto nos dá conta de uma luta severa. E quando eu tenho consciência dela, então eu tenho que lutar ainda mais. Ainda mais, porque não é fácil. Mas me parece que em muitos lugares, em muitas igrejas, esse tipo de tema, ele já não importa mais, porque parece que, sabe, algumas lideranças já se deram por vencidas. É isso aí, pastor, não tem jeito não, o jovem é assim mesmo. É assim mesmo, é dessa geração. Não, irmão, não é dessa geração. É pecado. A igreja precisa ter a consciência, isso é imoralidade. Não somente isso, mas adultério, pensamentos nesse sentido, desejos nesse sentido, isso é imoral. E quando a gente fala que a igreja é o templo do Espírito Santo, porque cada um de nós é santuário do Espírito Santo, não cabe aceitarmos essas coisas no nosso meio. Então precisamos lutar contra elas, com as armas espirituais. É orar, é jejuar, é se alimentar da palavra, é permitir que a luz do Evangelho transforme a nossa mente, renove a nossa mente. Amém? A gente não pode se dar por vencido, porque é exatamente o que o inimigo quer, aquele conformismo. É assim mesmo, pastor, esse tempo, jovem desse tempo é diferente. Não, o jovem, ele sempre foi jovem, em todos os tempos. A imaturidade, né, desculpem aqui os irmãos, a gente está falando aqui da juventude, mas é característica da juventude, porque o jovem ainda está sendo formado na sua mentalidade. A maturidade está sendo desenvolvida. E o que é o melhor de tudo isso? É porque você, jovem, que está aqui nessa manhã, você está tendo a oportunidade de ter a sua maturidade formada à luz da palavra de Deus e não à luz do mundo. Porque o homem maduro para o mundo é uma coisa, o homem maduro diante do Senhor, segundo a palavra, é outra coisa totalmente distinta.
Lá fora, esses valores não incomodam, pelo contrário. Lá fora o que vale é você ir curtir aí, vai curtir o carnaval, fica com 1, com 2, com 10, numa noite. Lá fora isso aí é tirar onda. Para nós não é assim. Não pode ser assim. Então são valores totalmente avessos, totalmente contrários uns aos outros e que não podem ser aceitos. E aí eu pergunto para vocês, será que a realidade de Corinto era muito diferente da nossa realidade hoje? A gente vai parar e vai observar que não. São problemas que ainda persistem. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Essa carta, ela não morreu no passado. Ela não ficou lá. Essa carta, ela é para hoje também. Tanto é que ela está aqui diante de nós. São problemas que hoje ainda nós temos de lidar. E como eu disse, até amplificados, né? Hoje você tem internet, por exemplo. Porque a imoralidade não está somente no ato, não é verdade? Assim como você tem, por exemplo, brigas internas no âmbito da igreja indo parar lá na internet e sendo usadas pelo mundo para nossa vergonha, você tem também cristãos que estão dedicando seu tempo, ao invés de dedicar o tempo ao crescimento espiritual, buscando uma vida de oração mais regular, buscando práticas espirituais de maneira mais regular, buscando conhecer mais a palavra, não estão perseguindo, eles estão seguindo, por exemplo, perfis totalmente imorais, que estão ali divulgando sensualidade, estão divulgando todo tipo de porcaria, porque é o que mais tem, infelizmente são o que mais tem. Então, esses problemas eles não são novos. Não começou aqui com os coríntios e não terminou com eles. Continua hoje. Havia antes, havia durante, e há hoje também, e haverá até Cristo voltar, irmãos. São problemas que nós teremos de lidar até que Jesus volte. Mas a questão é, como nós lidaremos com ele? Aquela igreja a gente sabe, né? Era uma igreja difícil de lidar, porque nem mesmo reconhecer o apostolado de Paulo ele reconhecia, ou tinha dificuldade com isso. Agora, nós hoje, a gente sabe exatamente quem escreveu, para quem escreveu. Não é verdade? A gente não tem problema com a autoridade de Paulo, a gente sabe quem foi Paulo. A gente não tem problema com a autoridade da palavra, a gente sabe o que é a palavra de Deus. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é com a prática. É a palavra iluminar o nosso coração e a nossa mente a ponto de transformar a nossa prática. Esse é o nosso problema. E aí, eu queria usar um outro texto como auxiliar a esse, e que tem tudo a ver com o que nós lemos aqui, com esse texto da divisa dos irmãos, que é o de Romanos, capítulo 12. Vamos lá para ele? Romanos, capítulo 12, também é um texto muito conhecido de todos nós, versículos 1 e 2. Amém? Achamos aí? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semana passada eu preguei sobre esse texto em Mesquita. E aí quando o pastor Jefferson me mandou aqui o convite, eu olhei e falei, caramba, tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Por quê? Porque quando a gente fala, irmãos, a respeito dessa realidade de 1 Coríntios 6, de que nós somos templo do Senhor, a gente está falando de uma realidade que não é natural para nós. Ela não é uma realidade natural. O que eu quero dizer com isso? Nós não nascemos com essa consciência. Porque neste mundo aqui, o que impera é a carnalidade. O que impera neste mundo aqui é fazer a vontade da carne. E não somente isso, mas fazer a vontade do príncipe desse século. Que a palavra vai dizer que cegou o entendimento dos homens,
para que vendo não enxerguem e ouvindo não entendam, para fazerem exatamente aquilo que é a vontade dele, príncipe desse século, que a gente sabe bem quem é, inimigo de nossas almas. Então, quando Paulo diz aos Coríntios que nós somos morada, templo, casa espiritual de Deus, ele está trazendo aqui uma concepção que não é natural para nós. Não é uma concepção natural. E mais, ele está dizendo que nós, ao contrário do que o mundo diz, não pertencemos a nós mesmos. O seu corpo não é seu. Isso é uma mentira repetida tantas vezes que para alguns se tornou realidade. Até campanhas publicitárias falam sobre isso. Por exemplo, a campanha do aborto, né? Meu corpo, minhas regras, não? Que um dos motes da campanha do aborto é essa. Por que a mulher, ela entende que ela pode matar a vida que ela está gerando? Porque a vida está sendo gerada dentro do corpo dela. E se o corpo é dela, as regras que valem são as dela. Se ela quiser, ela mata. Ela tira, ela faz o que ela quiser. Meu corpo, minhas regras. Conceito mundano, maligno, satânico. Porque o seu corpo não é seu, mulher. O seu corpo pertence ao Senhor. Ele é dono do seu corpo. O seu corpo não é seu, homem. Então você tome cuidado com o que você faz com ele. Porque ele não pertence a você. Ele pertence ao Senhor. Ele é um instrumento de glória para Deus. Esse conceito não é mundano. Ele não é natural. Para nós, ele é antinatural. A gente não foi criado dentro dessa concepção. É antinatural. O que é natural? O natural é você fazer o que o seu desejo mandar. O que você mais ouve nos filmes, nas novelas? O que você mais ouve? Ah, você tem lá duas amiguinhas, ou então dois amiguinhos conversando, né? Estão em dúvida, não sei o que eu faço, tá? Se eu vou para A, se eu vou para B. Qual é o conselho que você vê? No filme, na TV, na série, faz aquilo que o seu coração mandar. Não é? É o conceito, eu acho que esse aí é o conceito mais divulgado, cara. Cinema, novela, série, faz aquilo que o seu coração mandar. Até porque, se você está feliz, então não é errado. Cara, isso é o conselho de Satanás. Se te faz feliz, então não é errado. Tem certeza disso? Esse é o conceito mais egoísta que existe, que traz você para o centro da existência de todas as coisas. É exatamente o que a sociedade quer que você pense, que a sua felicidade é o fim da sua vida. Então você faz tudo para alcançar a sua felicidade pessoal. Eu pergunto para vocês, irmãos, esse exemplo, ele pode ser amparado por Cristo e pela vida que Jesus teve nessa terra? Sim ou não? A palavra diz que diante de tudo aquilo que estava disposto para ele abriu mão de todas essas coisas. Ele abriu mão da sua glória, não é isso? Que Filipenses vai nos dizer. Ele abriu mão da sua glória. A glória do unigênito do Pai. Um com Deus. Ele abriu mão dessa glória. Ele se fez carne. Então somente isso já basta para a gente entender que Jesus abriu mão de algo infinitamente maior e melhor do que a sua felicidade pessoal. Então como é que eu posso achar que a minha felicidade é a finalidade da minha vida? Não é, irmãos. Mas tem gente aí vivendo como se fosse. E aí fazem com os seus corpos aquilo que querem, porque o desejo da carne grita. Vai lá, se prostitui, vive em fornicação, enche a cara, se droga, comete todos os excessos, porque a carne clama, a carne quer mais, e sempre vai querer mais. Nunca é suficiente, sempre mais, sempre mais. E os homens, as pessoas, quando eu digo homens é de maneira genérica, as pessoas estão se acabando nessa forma de viver.
que não é a forma que glorifica a Deus. Amém? Não é. Porque a forma que glorifica a Deus está aqui. Está na palavra de Deus. E olha só o texto que a gente traz aqui como auxiliar para o texto de 1 Coríntios. Olha como é que Paulo começa falando com aqueles irmãos da igreja de Roma. Rogo-vos, ou seja, peço para vocês. Mas não é um pedido qualquer. Paulo está rogando, ele está quase que implorando. Irmãos, eu imploro para vocês. Sabe, ele está pedindo de uma forma solene. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele está embasando o pedido dele. Aquilo que ele vai pedir, aquilo que ele está implorando, tem como base a misericórdia, a compaixão de Deus. Ou seja, o que eu vou pedir para vocês agora tem como base aquilo que Deus já fez por vocês. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele salvou vocês, ele perdoou, ele lavou, ele redimiu, ele santificou, ele justificou vocês. Então é com base nessa misericórdia que eu peço para vocês uma coisa: que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que ele diz, pela compaixão de Deus. A compaixão de Deus aqui é a base do pedido de Paulo. Ou seja, quando aqueles cristãos ouvem o pedido de Paulo, entreguem os vossos corpos, eles podem pensar, poxa, mas o meu corpo é meu. Como assim entregar meu corpo para Deus? E aí eles são levados a pensar o seguinte: não, Deus entregou o seu filho por mim. Ele entregou o seu único filho por mim, para morrer uma morte de cruz, em meu lugar, para me redimir. Isso é misericórdia, isso é graça. Então é com base nisso que Deus já fez, que eu tenho que entregar a Ele o quê? A minha vida. Então quando você lê aqui corpos, entregueis os vossos corpos, é entregar a você. Você todo se entregar, não é somente o corpo físico. A concepção de corpo usada por Paulo aqui é não somente corpo, carne e osso, mas é coração, mente, tudo que há em você. Tudo que você é, tudo que há em você. Entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz que isso é o culto. Esse é o culto. É uma entrega completa, irrestrita de quem você é. Esse é o seu culto racional. Olha que interessante isso. Então ele embasa a petição tendo a misericórdia de Deus como fundamento. Lembrando para a gente que nós não somos credores de Deus, nós somos devedores. Amém, igreja? Você entende isso? Porque tem crente aí se relacionando com Deus como se ele fosse o credor de Deus. E aí, Deus, estou esperando, cadê a resposta que eu pedi? Né? E aí? Não, já orei, pastor, estou orando. Já tem 10 dias que eu estou orando direto e Deus não responde. E aí, o que o senhor tem para me dizer? Por que Deus não responde? Estou lá, estou participando, estou ajudando a igreja, estou participando de campanha, eu dou meu dízimo, e nada de Deus responder a minha oração. Mas quem te disse que Deus é o seu devedor? Porque todas essas coisas que nós fazemos, e que a gente acha que embasa algum pedido diante de Deus, irmãos, tudo isso nada mais é do que o básico, é o previsto. Não fez nada além do previsto. Orar é previsto. Participar da vida financeira da igreja é o previsto. Trabalhar na obra do Senhor, na obra do seu reino, é o previsto. Então me diz, o que há de extraordinário nessas coisas? A ponto de você pensar que agora Deus te deve uma resposta? Nada. Porque a gente vacila até no previsto. Né, gente? Até no previsto a gente vacila. Então a gente não é credor de Deus. Nós somos devedores. E o pedido de Paulo para a igreja de Roma é com base na misericórdia de Deus, a ponto de entendermos que eu, como devedor dessa misericórdia eterna que me alcançou, o mínimo que eu posso fazer é o quê? É entregar tudo que eu sou no altar do Senhor. Tudo que eu sou. Inclusive os meus desejos, os meus pensamentos,
coisas que dominam o meu coração. Tudo eu preciso queimar no altar do Senhor, eu preciso me entregar, é um sacrifício. Tem gente aí que está sacrificando dinheiro, né? Porque tem igreja aí que diz, traz a sua oferta diante do altar. Aí vai lá o cara, coloca lá o dinheiro. Não é o teu dinheiro. A palavra não está falando aqui de dinheiro. Você viu falar alguma coisa aqui de dinheiro? Porque o que adianta você chegar lá, pastor, ó, estou ofertando aqui para a igreja comprar esse quarteirão inteiro, ó, aqui, não tem mais preocupação. Acabou, o cara sai daqui grandão. A igreja agora vai comprar aquele quarteirão inteiro com a minha oferta. Irmão, não tem grandeza nenhuma nisso se o teu coração não está diante do Senhor, consagrado diante do Senhor. Não tem grandeza nenhuma nisso. Porque dinheiro é um instrumento desse mundo aí, ó. Dinheiro se consegue. Ou você acha que Deus não é capaz de levantar recursos para a sua igreja? Sim ou não? Ele é o dono do ouro e da prata. Dinheiro é o de menos, irmãos. A gente serve ao Deus que é o dono do ouro e da prata. A gente serve a um Deus que nos prometeu uma cidade onde o ouro é tão lixo que ele serve para pavimentar a rua. O ouro é tão inútil para Deus que ele serve para pavimentar a rua da Nova Jerusalém. Então o que é ouro para Deus? Nada. Dinheiro? Nada. O que é o seu milhão? O meu, se eu tivesse, não é nada, irmãos. O que o Senhor quer é o teu coração diante dele, é você por inteiro. Não somente as tuas finanças, ele quer você todo. E não somente aquilo que você entende que agrada a ele, mas até mesmo aquilo que você sabe que o desagrada, mas que você traz com você no seu coração, porque ele quer te santificar para servi-lo. Então você precisa colocar diante dele estas coisas também que sobem ao seu coração e que você sabe como cristão que não deveriam estar lá. Desejos impuros que você sabe, eu não deveria cultivar isso na minha vida. Então você leva isso, você verbaliza isso em oração diante do Senhor. Senhor, limpa o meu coração, dá-me um coração limpo, como Davi orou. Limpa a minha mente, Senhor, porque dioturnamente, Pai, Tu sabes que a minha mente é dominada por pensamentos que não provêm do Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda a desenvolver, Pai, através da obra do Teu Espírito Santo na minha vida, a mente de Cristo. Dai-me a mente de Cristo, Senhor. Toma cativa a minha mente, toma cativa o meu coração. Irmãos, isso é vida no altar. Se eu faço todas as outras coisas e esqueço disso, então eu estou esquecendo de tudo. Porque não adianta fazer todas as outras coisas e esquecer dessa. Não adianta tocar na igreja, não adianta ofertar na igreja, não adianta trabalhar todos os domingos, ajudar a abrir, ajudar a fechar, não adianta ajudar os necessitados, não adianta. Se eu me esqueço que a minha vida deveria ser uma vida de culto, e o culto nunca acaba para o crente, de nada adianta fazer essas coisas. Falta o principal. Igreja, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está recuperando aqui uma coisa que ele falou também, igreja de Roma, lá no capítulo 6. Olha só o que ele diz no capítulo 6. Aí aqui a gente é a pá de cal, né? Porque aqui a gente vai entender na hora a conexão que tem com 1 Coríntios. Olha isso. Romanos 6, versículo 11 até o 14. Olha só que fantástico. Olha como é que a palavra ela é maravilhosa e como ela mesma se interpreta. Você sabia disso? Que a Bíblia interpreta a si mesma. Olha só, se tem alguma dúvida para você a respeito de 1 Coríntios 6, 19 e 20, você vai entender agora, lendo Romanos 6, do 11 ao 14. Leiam, acompanham comigo. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Para quê?
para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, ou seja, ressuscitados com Cristo. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cara, olha só isso aqui. Você já está morto para o pecado. Você precisa entender isso. Você foi chamado para a vida. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, vós que antes estavam mortos em vossos delitos e pecados. Isso foi antes, mortos em delitos e pecados. Você morreu com Cristo. Mas Ele te chama agora para a vida, para a ressurreição dos mortos, uma nova vida agora em Cristo. Você pode agora viver uma nova realidade que está destinada somente aos filhos de Deus. Então, nessa nova realidade dos filhos de Deus, eu não devo, não posso, não faz sentido entregar os membros como instrumentos de injustiça e de pecado. Porque nós, o nosso corpo, os nossos membros são instrumentos para a glória de Deus. Deus quer usar o teu corpo. E quando eu digo teu corpo, volto a repetir, não é o seu corpo carnal tão somente. Tudo que você é, Ele quer te usar como instrumento para a glória dEle nessa terra, para essa geração. É através de você que o Senhor fará convergir os propósitos eternos que Ele tem. É através de você. A igreja do Senhor nada mais é do que os pés apostólicos de Cristo nessa era. Onde a igreja pisa, é como se Jesus estivesse pisando ali naquele lugar. Onde você vai, é Jesus entrando naquele lugar ali também. É isso que você precisa entender. De maneira que você não é seu. Você é do Senhor. Glórias a Deus por isso. Porque talvez haja pessoas entre nós que dizem o seguinte: não, mas a minha vida é minha. Não, a sua vida não é sua. Isso é uma ilusão. A sua vida está nas mãos de alguém. Você pode ter dúvida a respeito de quem domina sobre ela. E aí eu te digo, só tem duas possibilidades. Ou você está nas mãos de Satanás, ou você está nas mãos de Cristo. E aquele que está nas mãos de Cristo jamais será arrebatado dela, porque é uma garantia que Ele dá. Todo aquele que o Pai lhe deu jamais se perderá, porque ninguém poderá tirá-los da minha mão. Essa é a promessa de Cristo. Então, ou a sua vida está na mão de Cristo, na mão do bom pastor, ou a sua vida está na mão de Satanás, para fazer a vontade do inimigo de nossas almas. Você não é dono da sua vida, porque a sua vontade ela é cativa, meu irmão. Deixa eu dizer isso para você nessa manhã. A nossa vontade, ela é cativa. A nossa vontade é cativa. Ou ela é cativada pelo pecado, ou ela é cativada pelas coisas de Deus. Ou ela é cativada pela iniquidade, ou ela é cativada pela santidade. A sua vontade é cativa. Ou a sua vontade é transformada pelo poder de Deus, ou a sua vontade permanece para fazer aquilo que você fez a vida inteira quando você não conhecia Jesus. O que não pode acontecer, irmãos? É que aqueles que conhecem a verdade continuem vivendo na mentira. Isso não faz sentido. Faz sentido para você? Aquele que conhece a liberdade dos filhos de Deus continuar vivendo na escravidão do pecado, isso faz sentido? Isso não faz sentido. Aquele que conheceu a luz de Cristo, faz sentido continuar vivendo nas trevas desse mundo? Não faz sentido. Qual era o problema dos coríntios? Era justamente esse. Eles conheciam a verdade, mas eles viviam uma vida imatura, a ponto de, conhecendo a verdade, ainda viviam como se não conhecessem. Esse é o alerta de Paulo para aquela igreja. Essas coisas, elas ocupam a mente dos ímpios, dos incrédulos, mas não a mente daquele que foi chamado pelo Evangelho. Não viva mais dessa forma.
O seu corpo é do Senhor. Você é morada espiritual. Você é um templo criado para a glória de Deus, que precisa radiar a luz de Cristo. Então, há duas questões aqui a serem consideradas. A primeira é que pertencemos integralmente ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Amém? A sua vida é dele. A sua vida é dele. Você pertence a ele. Essa é a primeira coisa que a gente precisa considerar. A segunda é que devemos, por essa mesma razão, se pertencemos a Deus, devemos buscar uma vida santa. É o exercício cristão. A gente foi chamado para sermos santos, não é isso que a palavra diz? Sede santos, como santo é aquele que vos chamou. É a vocação cristã. Então, se pertencemos ao Senhor, então devemos buscar a santidade na nossa vida. Porquanto seria uma afronta à santidade de Deus oferecermos algo para Ele que não fosse consagrado a Ele. Por isso é uma afronta você servir a Deus sabendo que encontra-se em pecado. Mas isso o pastor Jefferson não tem como saber. Ele não sonda os corações. Graças a Deus, né? Graças a Deus o Senhor não nos deu essa capacidade. Mas há irmãos que muitas vezes estão vivendo no pecado e por ludibriarem o pastor da igreja, acham que estão também ludibriando o Senhor da igreja. E a palavra diz, irmãos, que de Deus não se zomba. A gente precisa tomar muito cuidado com o serviço que nós oferecemos a Ele. Porque os membros que oferecemos ao Senhor, se esses mesmos membros estão também servindo à iniquidade e ao pecado lá fora, não faz sentido você oferecer a Deus como se fossem membros santificados, porque não são consagrados ao Senhor. Então tem pessoas que estão vivendo no engano. Eu faço, mas ninguém sabe não. E a igreja lá precisa, então eu vou estar lá no domingo, né? Vou estar lá, ninguém sabe, mas Deus sabe. O Senhor da igreja conhece, Ele sabe, Ele sonda os corações. Então é uma afronta a Deus confessarmos que somos dele e não entregarmos a Ele os nossos corpos consagrados a Ele, em santidade. Então qual é o desafio cristão? O desafio cristão é viver uma vida santa, agradável, piedosa, diante do Senhor, irmãos. Porque nós temos a mente de Cristo, amém? A sua mente precisa ser renovada. Nós temos a mente de Cristo. É o poder de Deus agindo sobre as nossas vidas. É a luta contra a carne, contra as inclinações. Isso precisa marcar a vida do cristão. Porque você não foi chamado para permanecer da mesma forma. É impossível que você permaneça. Impossível não, mas seria bom, excelente, que você não permanecesse da mesma maneira como você estava quando se converteu. O que se espera? O que se espera é uma progressão. Primeiro vem a conversão e depois desenvolva a sua salvação. Busque a santidade, busque as coisas do reino, busque aprender mais de Deus, busque crescer no conhecimento da graça, busque as coisas que são do alto, progredir, amém? Progredir. Agora, caminhando para a conclusão, eu gostaria de conciliar os dois versos, tanto de Romanos 12, 2, quanto de 1 Coríntios 6, 20. Olha só que interessante. Romanos 12, 2. E não sejam conformados com este mundo, ou seja, com essa era maligna, né? Mas sejam transformados pela renovação do nosso entendimento,
1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por bom preço. Então, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não sejam conformados com esse mundo. Lembra o que a gente falou aqui no começo? É assim mesmo, pastor. A juventude é assim. Não, a juventude não é para ser assim. A juventude foi criada para a glória de Deus. A semente maligna do inferno é que faz com que os corações permaneçam desviados. Mas a juventude não é para ser assim. A juventude é para a glória do Senhor. Tudo foi criado para a glória de Deus. Um pouquinho antes, Romanos 11, no finalzinho, Paulo, ele emite um louvor ao Senhor, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Porque fostes comprados por um bom preço. Você estar aqui hoje custou zero para você, mas tudo para Deus. Você estar aqui hoje custou nada mais, nada menos do que o Filho unigênito do Senhor, que foi dado em nosso favor. Então a graça é de graça para nós que fomos alcançados, mas não saiu de graça para Deus. Não foi qualquer coisa. Deus não deu qualquer coisa. Foi Cristo. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele morreu e ressuscitou. Amém? E as nossas vidas estão em suas mãos. Então, se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. E se nós ressuscitaremos com Ele, não será mais para essa vida. Não será mais para viver como vivemos hoje, mas para uma novidade de vida incorruptível. Agora, irmãos, podemos começar a vivê-la hoje. Porque o Espírito Santo já te habilita a viver essa novidade de vida hoje, agora, para ontem. Porque o Espírito Santo atua sobre a tua vida, Ele está em você. Ele está com você. E Ele opera sobre a tua vida, através da sua vida. Você é santuário, você é um templo santo para o Senhor. Então, quem somos nós? Nós somos esse templo que não foi construído por obras humanas, não é uma obra das mãos humanas, mas é a obra do próprio Senhor, que nos constituiu, Ele nos constituiu, reino e sacerdócio para Ele mesmo. Então, quem somos nós? Você é templo do Espírito Santo. Quem é você? Você é templo do Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Os teus irmãos também o são. Somos santuários de Deus, o lugar da sua habitação. Então, se o Senhor habita em mim, não faz sentido viver na prostituição, não faz sentido viver na fornicação, não faz sentido viver na fofoca, não faz sentido viver no adultério, não faz sentido viver nas dissoluções desse mundo. Isso não faz sentido, porque o Senhor habita o teu corpo. Você é um templo vivo. Você deve viver essa vida santa e agradável ao Senhor. A sua mente precisa ser renovada pelo conhecimento do Evangelho, pelo poder de Deus. A gente precisa então responder essa questão: quem sou eu? E foi para respondermos a essa questão que a gente falou sobre todos esses pontos até aqui, para a gente ser tomado por uma consciência que circunda a realidade da nossa vida. Por causa disso, para responder essa questão que a gente passou por tudo isso, de maneira que agora a gente possa então ler a resposta explícita do versículo 19 de 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo ou o santuário do Espírito Santo? Somos instrumentos, irmãos, pelos quais Deus age e alcança o seu eterno propósito nessa terra. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. E Deus quer usar a sua vida para o louvor da glória dele, para o eterno propósito, o bom e eterno propósito do Senhor nessa terra. Então, que essa resposta possa soar clara aos nossos corações e mentes, e que as nossas vidas sejam direcionadas conforme a palavra nos mostrou nesse dia.
em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por sua vida. Para isso, eu gostaria de convidar a se colocar de pé, por favor. Vamos orar juntos nesse momento. Eu tenho certeza que cada um traz consigo lutas particulares que tem talvez servido de empecilho para viverem essa realidade que a palavra nos mostra de maneira plena. Mas deixa eu dizer uma coisa para acalmar o teu coração nessa manhã. Você não está sozinho nessa luta. Amém? Amém, igreja? Você não está sozinho nessa luta. Porque o pastor da igreja, ele sofre também as mesmas lutas. Eu sofro as mesmas lutas. Cada um de nós sofre. Porque não há nenhum entre nós que esteja perfeito, né? Ainda não fomos glorificados, ainda aguardamos a glorificação desse corpo. Então todos nós vivemos lutas. Todos nós. A gente não está sozinho. É por isso que Deus nos deu a igreja. É por isso que o Senhor nos deu a igreja. É que para juntos, uns edifiquem as vidas um do outro. Um seja instrumento de graça na vida um do outro. É para que quando você se sentir abatido, teu irmão te ajude a se levantar. E quando ele estiver abatido, você seja instrumento nas mãos de Deus para ir lá e sustentá-lo também. De maneira que todos nós lutamos, irmãos, a mesma luta contra a carne, contra o mundo e contra as trevas, contra Satanás. Todos nós lutamos. A questão é, temos consciência de quem somos e de para que nós fomos chamados? Isso vai fazer muita diferença na nossa vida e na maneira como nós lutamos essa luta. O Senhor é conosco. Ele é com o seu povo. E Ele há de te fortalecer e de nos fortalecer. Mas Ele quer que você entenda, você é santuário dele. Templo, vivo e santo, agradável ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Vou convidar o pastor Jefferson para orar, já entregando a palavra a ele nesse momento. Convidado para orar em favor da igreja, em favor de cada um de nós nesse momento. Os irmãos ainda de cabeça baixa, o Espírito Santo falou muito no meu coração. Foi feita uma pergunta, o tema, quem sou eu? E a resposta foi dada, nós somos propriedade de Deus. Aqueles aos quais entregaram suas vidas e aqueles aos quais ainda não reconhecem ou não compreendem essa verdade. E eu gostaria de te propor um desafio, meu irmão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu tenho certeza que Ele falou poderosamente ao seu coração. E eu queria propor um desafio. Há duas propostas aqui. Há aqueles que conhecem a verdade e entendem que são propriedades do Senhor, mas não têm vivido dessa forma. Conscientemente, têm vivido de forma contrária a qual foram chamados para ser templos e santuários do Senhor. Então essa oração é para você que compreende que você é um cristão chamado templo, santuário, chamado a ser santo, mas não tem vivido conforme essa realidade, essa verdade. Eu gostaria de orar por você, meu irmão. Mas eu também gostaria de orar para aqueles que ainda não compreenderam que não são donos de suas próprias vidas. Aqueles que não compreenderam que são templos do Espírito Santo. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, reconhecendo: Senhor, sozinho não tenho nada que eu possa fazer. A minha vida não tem sentido sem Deus. A nossa vida só encontra propósito no Senhor, porque somos dele. Então você não entregou a sua vida ao Senhor e não reconhece essa verdade, com essa mensagem, nesse momento, compreendeu: eu sou propriedade do Senhor. Então a minha vida deve ser entregue ao Senhor como sacrifício. Eu gostaria de orar e te convidar aqui à frente, se você tiver essa coragem de publicamente reconhecer que precisa entregar a sua vida ao Senhor. E eu gostaria de orar também por aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor, mas não têm vivido conforme a palavra. Eu gostaria de te convidar aqui à frente também. Eu gostaria de te dar um abraço e dizer que eu estou com você. Podemos caminhar juntos, podemos aprender mais de Deus.
Senhor, Deus e Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva, é eficaz. Obrigado porque a Tua palavra penetra, ela vai fundo, Senhor, na nossa alma. Não somente na consciência, Senhor, mas ela é capaz de mover a nossa alma, o nosso coração, Senhor, e falar profundamente aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo nessa manhã falou muito aos nossos corações, Senhor. O Teu Espírito Santo nessa manhã falou muito aos corações dos meus irmãos. E eu oro, Senhor, por aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Ti, Senhor. Por aqueles que ainda não reconheceram que a vida não tem o menor sentido sem Ti. Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo toque no coração deles, Senhor. Para que eles possam entregar as suas vidas. Eu te peço, Senhor, incomode-os nesse momento, Senhor. Fale ao coração deles nesse momento, que possa haver um clamor, Senhor, que possa haver algo no coração, Senhor, um aquecimento no coração, Senhor, e o Teu Espírito Santo fale bem claro ao coração dos meus irmãos, falando: vem, se derrama, se entrega na minha presença. Eu quero transformar a sua vida, dar um novo propósito, dar um novo entendimento, te salvar, porque não há outro caminho. Não há outra verdade. Há dois destinos apenas, Senhor: a eternidade e o sofrimento eterno. Que o Teu Espírito Santo nos incomode, Senhor, e resgate essas almas do inferno, Senhor. Eu oro também pelos meus irmãos que têm vivido o Teu Evangelho, Senhor, de qualquer forma. Irmãos que entregaram as suas vidas ao Senhor, conhecem a Tua palavra, conhecem o Teu Evangelho, conhecem o Teu poder, foram transformados por essa verdade, mas não têm caminhado na verdade, não têm caminhado na Tua palavra, têm fugido dos seus ensinamentos e têm sentido a carne. Senhor, toca no coração deles, Senhor, para que haja real transformação, mudança de rota, correção de rumo, Senhor. Para que não mais vá a caminhos de perdição, para que não mais alimente a carne, Senhor, para que possam buscar ser alimentados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E a Tua vontade é boa, Pai. A Tua vontade é perfeita e agradável, Pai. Que possamos viver, Senhor, conforme essa verdade. Possamos compreender que somente Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação e não há outro. E talvez nem tempo mais haja. O Senhor é o dono das nossas vidas, dono do nosso tempo. O Senhor é o nosso tesouro, Pai. Aquilo que temos de mais precioso nessa vida. Não deixe, Pai, que negligenciemos a Tua oferta de salvação. Não deixe, Senhor, que muitos negligenciem, Pai, o Teu perdão, a Tua proposta de transformação, novo nascimento. Seja conosco, Pai. Nos ajude, nos conforte, nos transforme, Pai, pelo santo nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar essa canção. Vamos cantar essa canção. Queria chamar a equipe de louvor, os irmãos que estiveram aqui cantando conosco, para que a gente possa cantar essa canção. Tudo remédio para a pressão. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou.
Se você foi, eu peço aos irmãos podem sentar. Se você foi tocado por essa mensagem, meu irmão, deseja buscar transformação, mudança de vida, conhecer mais de Jesus, um outro caminho, e não veio aqui à frente, as portas estão abertas, o irmão pode me procurar, podemos conversar, chorar juntos e aprender mais de Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos avisos, alguns avisos, eu acabei de falar. O gabinete está aberto para a gente poder conversar, estamos abertos para visitações, para conhecer mais os irmãos. Tá? Nós vamos começar a propor as visitas, para poder conhecer os irmãos, para a gente conversar, se conhecer melhor. Sinta-se à vontade, tá, irmão? Para poder abrir a porta da sua casa, para poder nos conhecer mais. Celeiro, campanha do celeiro, lembrando que os irmãos que deram seu nome, um domingo é hoje, né? É hoje. Não, foi semana passada. Estenderam mais um pouquinho. Então, vocês que deram o nome para a gente poder montar as cestas e ajudar as famílias, por favor, temos até hoje para entregar os alimentos, para a gente poder montar a cesta básica. Curso Aliança, nós vamos dar início dia 17 de março, terça-feira agora. Curso Aliança, os casais que deram o nome, Cíntia e Vitor, Sérgio, já vou entregar aqui já agora, irmãos. Peço a minha digníssima que possa fazer a entrega. Nós preparamos a apostila com muito amor, com muito carinho. Tá? Esse é um curso dedicado aos casais da nossa igreja. A gente quer falar com vocês, a gente quer tratar o casamento. E é extremamente importante a igreja solidificada com casamentos fortes. Então vamos dar início já nessa terça-feira. A gente vai colocar todo mundo lá no grupo, já estão. Falta Karine, está presente lá no grupo para a gente poder trabalhar com os casais da nossa igreja. Ministério de oração, lembrando que nós mudamos o dia do Ministério de oração. Funcionava no sábado, agora funciona todo domingo de 8 às 9, um pouco antes da EBD. Então chegue aí, quem puder, chegue para esse Ministério de oração. Nós estaremos orando pela igreja, orando também por sua família. Chega às 8 horas, esteja ali orando, abrindo, conversando em comunhão com os irmãos, e aí estendendo esse período até a nossa EBD, de 9 às 10, depois do nosso culto. Então venha para esse momento, é um momento importante, tanto para a igreja quanto para o irmão. Comunicado importante, semana que vem, domingo que vem, dia 22, nós teremos Assembleia Geral Extraordinária, para tratar acerca daquilo que a comissão tratou, que é a indicação da nossa diretoria eclesiástica. A comissão vai apresentar a proposta e a igreja vai votar a proposta da comissão. Então, todos os irmãos estão convocados, eu coloquei lá no grupo, e aqui também presentes para a nossa Assembleia Extraordinária, domingo que vem. Temos mais? No próximo domingo também teremos almoço de missões, dia 22 de março. Dia 22 de março, teremos o nosso almoço de missões. Temos valores? R$20, não é isso? A quentinha. Não faz almoço, irmão. Pelo amor de Deus. Aqui vai contribuir para a missão. Vamos dar uma semana antes de ser avisado. Teremos almoço. Almoço está garantido. Isso aí. Não façam almoço. Compre o nosso almoço aqui de missões. Agora, assim que eu gostaria de comunicar que pela misericórdia de Deus, amanhã estamos reiniciando as aulas do multiministério. Glória a Deus. Vai funcionar segunda e quinta. Segunda e quinta, a partir de 2 horas, no multiministério, com aulas de modelagem, costura criativa, patchwork, também tricô, crochê. Muitas coisas. Os irmãos vêm, as irmãs, os irmãos também estão convidados, apenas as irmãs. Quem quiser, irmãos e irmãs que querem aprender costura, aprender mais coisas, podem vir aprender com a nossa irmã Nancy. Glória a Deus, irmão. Deus fortaleceu a irmã. E temos aniversariantes hoje. Aniversariante de hoje, Maxwell. Irmãos, lembrem lá, caso eu esqueça de colocar no grupo. Irmãos, lembrem lá de parabenizar o nosso irmão Maxwell. Aniversário de 20 anos de casamento da Natália e do Juca. Eita, Jesus. Dia 18 de março. Parabéns, Natália. Que Deus te abençoe. E Pedro, nosso querido Pedro, dia 20 de março, vai fazer aniversário também, 13 anos, né? 13 anos. Deus te abençoe, Pedro. Deus esteja contigo, te caminhando, te conduzindo em todos os lugares da sua vida. Amém? Temos mais? E
Colabore com missões. Temos um pudim. Ó, já dá para dar o corte aqui, ó. Dá para dar o corte. Promoção de 5 a 4 reais. 4 reais nosso pudim aí de missões hoje. Colabore, tá? Você que quer um pudim, que quer uma sobremesa. Colabore e temos mais. E o limão. É verdade, o limão. Um saco com 4 limões e R$1, né? É isso? Limão missionário. E também não esquecendo, muito importante, porque, se eu não me engano, acabei não colocando aqui nos avisos. Hoje nós teremos evangelismo, tá, irmãos? Por favor, às 5 horas estejam aqui para que a gente possa fazer o nosso evangelismo aqui na rua, cantando louvores. Eu estou elaborando um folder para a gente poder entregar, tá bom? E convidar os irmãos, as pessoas que nós encontramos, para o nosso culto à noite, de 6h30. Então, por favor, peçam aos irmãos para que a gente viva, de fato, o que foi pregado, para que essa verdade não seja uma verdade apenas no imaginário, nem filosófica, que seja um estilo de vida, que seja verdade, somos propriedades e vivemos por Ele, para Ele. Então venha às 5 horas que nós vamos para um evento de evangelismo aqui na igreja. Amém, meus irmãos? Última vez. Os jovens e adolescentes estão presentes. A gente vai pedir para ficar só mais 5 minutinhos, tá bom? Porque a gente tem uma coisa muito especial para compartilhar com vocês, tá? Vamos terminar com música? Podemos? Fica de pé aí, não vai embora. A gente quer fazer uma foto com vocês, jovem e adolescente, e também compartilhar algo que serve aí com a nossa caminhada. Você era tua irmã. Deixa eu fazer aqui. Yeah.